Confiamos em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados. Querido, eu quero compartilhar com você uma breve palavra que Deus falou muito no meu coração e eu fui muito impactado, fui muito abençoado com essa palavra. Está em João capítulo 4, do verso 43 até o 54, que conta a história aqui de a cura do filho de um oficial. Diz assim o texto. Vou ser muito breve, porque eu quero ser direto naquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E eu quero compartilhar com você isso. A ideia principal é compartilhar com você isso. Aquilo que Jesus, aquilo que falou no meu coração, aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. A ideia é essa. Então, João capítulo 4, a partir do verso 43, diz assim: Passados os dias, ele partiu dali para a Galileia, porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honra na sua própria terra. E logo que chegou a Galileia, os galileus receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também eles tinham ido à festa. E foi novamente para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei e seu filho estava doente em Cafarnaum. Eu quero primeiro trazer uma ênfase aqui no que Jesus fala aqui no versículo 44, que Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honra na sua própria terra. Jesus está falando aqui de Nazaré. A cidade de Nazaré, a cidade que ele cresceu, a cidade que ele se desenvolveu. E logo, assim, Jesus nasce em Belém, mas na verdade ele não vive em Belém, né? Jesus tem a sua infância, tem a sua adolescência e até iniciar o seu ministério ali, ele vive em Nazaré. Só que Nazaré rejeitou, a população de Nazaré, o povo de Nazaré rejeitou Jesus. E é por isso que ele cita isso. Tem um episódio bem marcante que você vai lembrar, que é quando Jesus vai até a sinagoga de Nazaré, ele pega o livro de Isaías e lê ali o texto de Isaías, que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para declarar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos. E logo após devolver o livro de Isaías na sinagoga ali na cidade de Nazaré, Jesus fala: e hoje se cumpre essa profecia. Essa profecia estava falando dele mesmo. Só que os nazarenos, o povo ali da sinagoga, não aceita isso, na verdade não aceita, veem isso como uma afronta. E por causa disso causa um tumulto contra Jesus, porque soou como arrogante, porque soou como prepotente e tudo. Se você for olhar Lucas capítulo 4, trata desse trecho que eu estou falando, que até eles ameaçam jogar Jesus de um monte abaixo por causa da presunção que foi considerado para eles ler o texto de Isaías e dizer que se tratava dele mesmo, sobre Jesus. E o texto diz lá em Lucas capítulo 4 que ele sai correndo, senão teriam jogado Jesus ali logo no início do seu ministério. E quando Jesus está vindo ali para a cidade de Galileia, né, para aquele distrito, na verdade, ele fala isso porque o mesmo Jesus, né, o João relata isso, havia declarado que um profeta não recebe honras na sua própria terra. E quando Jesus fala isso, é por causa dessa situação que aconteceu em Nazaré.
E logo que Jesus voltou, Jesus vai de Nazaré para Galileia, né? Para Caná da Galileia, mais especificamente. E ali em Caná da Galileia foi onde Jesus efetuou um milagre, já tinha efetuado, na verdade, o milagre de transformar água em vinho. E eu quero assim ser bem transparente com você, querido, daquilo que Deus falou no meu coração, né? Eu tenho uma outra tradução aqui da Almeida que diz no versículo 46, né? E foi outra vez para Caná da Galileia, onde já havia feito milagre de transformação água em vinho. E o que Jesus ministrou no meu coração, eu quero começar aqui já a falar, compartilhar com você, é que muitas vezes o nosso coração ele é como Nazaré, e muitas vezes o nosso coração é como Caná da Galileia. Muitas vezes os nazarenos não viram nenhum milagre que Jesus operou, nenhum milagre que Jesus operou, Nazaré não viu. Não porque Jesus foi mal ou Jesus não quis fazer, não, mas é porque eles não aceitaram a Jesus como seu Salvador, como seu Mestre, não receberam simplesmente Jesus como cidadão. E muitas vezes o nosso coração é como Nazaré, muitas vezes Deus quer agir, muitas vezes Deus quer operar, mas nós não damos liberdade para Jesus agir. E ele não consegue agir Jesus não consegue agir onde ele não tem liberdade. E ele vai para Caná da Galileia, onde ele já tinha operado o milagre uma vez, que era transformar a água em vinho. Mas Jesus vai para Caná da Galileia agora, não para transformar a água em vinho, mas para fazer um outro milagre. O que eu quero falar para você, querido, é que Jesus sempre volta nos lugares que ele tem liberdade. Jesus sempre visita os lugares que ele tem liberdade. Eu e você somos testemunhos de que se estamos vivos até hoje é porque Deus já operou um milagre em nossas vidas. E quantos milagres Jesus fez na minha e na tua vida. E eu quero falar para você que o meu e o teu coração, muitas vezes, e essa é a vontade do Senhor, que nosso coração seja como Caná da Galileia, onde Jesus volta sempre que para fazer algo novo. Jesus fez uma vez um milagre na minha e na tua vida, que ali é semelhante ao milagre da transformação da água em vinho. Jesus transformou a minha vida, transformou a tua, te salvou, te curou, te deu uma provisão. Mas sempre que nós damos liberdade para o Senhor, Ele volta para fazer algo novo, para fazer algo diferente. Então, querido, eu quero declarar, eu quero profetizar que a sua vida seja como Caná da Galileia, que você sempre permita, que você sempre dê liberdade para o Senhor agir, para o Senhor fazer algo novo e para o Senhor te visitar quantas e quantas e quantas vezes for necessário, porque toda vez que Ele vem, Ele faz algo novo na minha e na tua vida. Aleluia. E Nazaré viu nenhum milagre de Jesus, mas é porque Nazaré estava acostumado. Nazaré viu Jesus criança, adolescente, jovem, e se acostumou com Jesus. Nazaré se acostumou com Jesus. Quando Jesus está com um texto ali falando sobre o texto de Isaías, que ele está falando que aquela profecia se cumpre sobre ele, o Senhor me ungiu para anunciar o Evangelho e declarar, e faz esse texto. O texto diz lá no livro de Lucas capítulo 4, que alguns perguntam, não é esse o filho de José? Não é esse o filho da Maria? Ou seja, eles estavam acostumados, querido, com Jesus. Eles estavam acostumados a ver Jesus todos os dias. E esse costume virou uma normalidade para eles. Querido, não se acomode. O que eu quero falar para você, querido, que Deus falou no meu coração é: não se acomode. Não faça como Nazaré. Não se acomode com o fato de Jesus estar todos os dias aqui disponível. Porque muitos queriam hoje o que nós vivemos, que era essa liberdade de adorar, essa liberdade de buscar o Senhor em templos abertos. Não se acomode só pelo fato de você saber que Jesus está aqui, está ali. Não se acomode com isso. Mas que Jesus seja sempre algo novo para você. Crie sempre expectativa no Senhor para aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Não se acomode, querido, na sua vida. Não faça como Nazaré fez.
não se acomode. E Nazaré se acomodou tanto com Jesus ali normal, que não viu nenhum milagre, que não quis receber nenhum milagre. Pois bem, versículo 46 diz que foi novamente para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, e o seu filho estava doente em Cafarnaum. Jesus estava agora em Caná da Galileia. E começa aqui a falar da história do filho do oficial, que ele foi ao encontro de Jesus, mas o seu filho, o milagre que ele precisava, era para acontecer com o seu filho, que estava a 30 quilômetros dali. O oficial sai de Cafarnaum e vai até o encontro de Jesus em Caná da Galileia. E o oficial, querido, do rei, o oficial de Roma naquela época, para ele se dispor a andar, para ir atrás de alguém, sem uma ordem direta do rei, sem uma ordem de como se não fosse alguma vontade do rei, na verdade, ele teve que se abdicar de uma situação, de uma posição social. Ele teve que fazer o sacrifício. Sabe por quê? Jesus ia passar em Cafarnaum. Era caminho de Jesus. Mas o oficial queria tanto, e por causa desse burburinho, eu quero trazer para você, Jesus tinha operado o milagre de transformar a água em vinho, e isso foi se falando, foi falado. Nós sabemos que notícia boa, notícia ruim espalha rápido, e aí as pessoas começaram a se agitar a respeito de quem era esse Jesus. Quero conhecer esse Jesus, quero saber quem é, e isso chegou nos ouvidos desse oficial. E como ele já tinha, provavelmente, querido, um oficial, ele tinha acesso a lugares que poucas pessoas tinham. O oficial do rei naquela época tinha recursos que uma minoria da população tinha. E aí penso eu, o texto não diz, mas penso eu, que ele, com seu filho doente, eu acredito que eu e você que já fazemos, quando vemos nosso filho doente, já fazemos tantas coisas para buscar o melhor. Imagina esse oficial que tinha mais acesso do que a maioria da população naquela época. Com certeza, e quero conjecturar aqui, que ele provavelmente deve ter procurado os médicos da época, deve ter procurado os feiticeiros, deve ter procurado a solução que fosse, mas para ir em encontro, para curar aquilo que mais doía nele, que era a doença do filho naquela situação. E ele teve que fazer um sacrifício de sair de Cafarnaum para ir até Caná da Galileia, ao encontro de Jesus. O que Jesus falou no meu coração, sabe o quê? Esse oficial teve que fazer um sacrifício de posição social, de status. E eu e você, querido, o que nós estamos dispostos a sacrificar por amor, para buscar mais o Senhor, para viver algo diferente, para receber o milagre que o Senhor tem em nós? Porque ir atrás de Jesus por causa de milagres é bom demais, mas assim, poucos estão dispostos a sacrificar. Outra coisa é que, por exemplo, o status social, querido, tem uma coisa no nosso coração que é só Jesus que preenche, independente da sua situação financeira, do seu status social, se você é importante na sociedade, se você não é. Nós estamos aqui falando de um oficial do rei, que era uma função que só romanos tinham. E com certeza existia um ego muito grande aqui nesse oficial, por causa de ser romano e tudo, de querer buscar a solução num judeu, que era o povo que era subjugado naquela época. Roma subjugava o povo de Israel naquela época. E imagina o ego dessa pessoa, desse oficial, que ele teve que rebaixar, teve que colocar embaixo para se humilhar mesmo, para ir até Jesus. O quanto eu e você estamos dispostos a sacrificar, seja o nosso ego, seja o nosso conhecimento, seja quanto que nós estamos, querido, dispostos a sacrificar para ir atrás de Jesus. E outra coisa o oficial do rei, ele vai até Jesus
e ele clama ao Senhor Jesus. Ele disse: vem, Senhor, que o meu filho está morrendo. Aqui no verso 47 diz assim: quando ele soube que Jesus viera para a Galiléia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse o seu filho, que estava à beira da morte. Ele foi e falou isso para Jesus. No versículo 48, Jesus então disse: se não contemplardes os sinais e prodígios, jamais podeis crer. E o oficial suplicou mais uma vez: Senhor, vá antes que meu filho morra. E querido, persistência. Você vê aqui que esse soldado, esse oficial, ele foi persistente no seu pedido. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O oficial fez um sacrifício de sair de Cafarnaum e até Caná da Galiléia atrás de Jesus. Estava sendo persistente, mas não é por isso que Jesus ia fazer a vontade do oficial. Se você observar no texto, o que se dá a entender é que o oficial queria que Jesus entrasse dentro da carruagem e fosse junto com o oficial até Cafarnaum. Isso eu estou aqui viajando no texto e pensando que ele estava com uma carruagem ou com um cavalo ou com qualquer tipo ali de locomoção que ele tivesse, mas a ideia é o que se aparenta aqui no texto é que o oficial queria que Jesus entrasse de fato e voltasse com ele para Cafarnaum para que o filho dele fosse curado. Mas só que o oficial tinha entendido que não estava se tratando de uma pessoa qualquer. Ele estava diante de Jesus. Que transformar a água em vinho não era qualquer pessoa que poderia fazer isso. E ele sabia, e ele tinha entendido isso, que Jesus era alguém diferente. Sabe, querido, por mais que nós tenhamos feito um sacrifício pelo Senhor, por mais que nós já temos nos abdicado de algo, ou deixado algo para trás, não quer dizer que Jesus vai começar a fazer as coisas da forma que a gente quer. Jesus não vai começar a agir. Nós temos que deixar de parar de querer colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer: Deus, o Senhor vai agir dessa forma agora, porque era isso que o oficial queria que Jesus fizesse. Queria colocar Jesus dentro de uma caixinha e disse: Jesus, eu já sei como é que tu vai fazer, o Senhor vai fazer dessa forma, o Senhor vai voltar comigo, o Senhor vai operar um milagre lá na minha casa e meu filho vai ser curado. E muitas vezes eu e você somos assim, querido. Nós queremos ditar, nós queremos dizer, nós queremos decretar como Deus vai agir na minha e na tua vida. Eu quero falar para você: aquilo que Deus fez na vida do teu irmão, aquilo que Deus fez na vida dos teus pais, não vai ser a mesma coisa que Deus vai fazer na tua vida, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, e os planos do Senhor são maiores do que os nossos, querido. Então, seria muito fácil, ou seríamos cópias de cópias, se Jesus fosse operar na nossa vida de uma forma igual. Mas Deus é tão grande, e Deus é tão supremo, Deus é tão grandioso e misericordioso, milagroso, que Ele, apesar das nossas características diferentes, Ele opera em cada um de nós conforme a sua vontade e de uma forma diferente, não para que a gente seja glorificado, mas para que o nome dEle seja exaltado. Então tire isso da sua cabeça, querido. Não coloque Deus numa caixinha, não queira ditar aquilo que Deus vai fazer, porque Deus não vai fazer conforme a sua vontade, Deus não vai fazer no seu tempo, Deus vai fazer no tempo dEle, conforme a vontade dEle, porque a glória é para Ele, porque tudo foi feito para Ele. Aleluia. Continuando o texto aqui. Então, 48. Então Jesus lhe disse: se não contemplardes os sinais e prodígios, jamais crereis. E o 49, e o oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que meu filho morra. Jesus lhe respondeu: vai, o teu filho viverá. No 50, o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Aleluia. Aqui, querido, eu quero falar para você que aqui vem o que Jesus me arrebentou. Porque Jesus liberou uma palavra. Jesus liberou uma palavra, querido. E você já deve ter recebido uma palavra do Senhor também na sua direção.
Deve ter vindo alguma irmã do coque, ou não sei se em algum momento você deve ter ouvido Deus, alguém usar alguém na sua direção para lhe direcionar uma palavra. Mas eu quero falar para você que a palavra liberada por Deus não funciona quando a gente não crê. O milagre que esse cara recebeu aqui na vida dele, que o oficial recebeu na vida dele, só foi concretizado. O seu filho só foi concretizado, só foi curado plenamente porque, além dele ter recebido, ele ouviu a palavra que foi liberada de Jesus, ele creu. Eu quero falar, querido, que nós vivemos os dias em que Jesus está liberando, o Espírito Santo está liberando palavra aí para todo canto. Mas se você não crê, as coisas não vão acontecer. Se você não acreditar, as coisas não vão se efetuar. Eu quero falar para você que esse texto fala de um milagre, mas acima de tudo, milagre não acontece sem fé. A palavra de Deus diz que fé é a certeza daquilo que a gente não vê, né? Mas que a gente crê mas ainda não recebeu. Então, crer, querido, ter fé é acreditar no invisível mesmo, é receber o que poucas pessoas recebem, é viver o que poucas pessoas vivem. Fé é você crer num Deus que pode suprir todas as tuas necessidades e que muitas vezes não vai agir conforme você quer. E esse homem, quero falar para você que Deus tem liberado muitas palavras nesses dias, mas poucas pessoas têm crido de fato nas palavras que são liberadas, e por isso que muitas vezes não recebem os milagres que Jesus está disposto a fazer. Eu quero crer que eu e você, querido, temos um coração hoje aberto nas palavras que o Senhor tem liberado nesses dias, porque são muitas palavras, e nesse momento Deus está liberando uma palavra aqui na minha e na tua direção, dizendo que vai, o teu filho vive. Ei, eu quero falar para você que Deus está liberando uma palavra na tua direção, conforme a tua necessidade, conforme o que mais você anseia, conforme o que mais palpita o teu coração. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei o que tu está precisando nesse momento, mas eu quero falar para você que Deus tem uma palavra específica para você, e se você crer dessa palavra, esse milagre vai acontecer muito antes do que você espera. Eu quero falar para você que eu imagino, sabe o que? Eu imagino aqui, ó, Jesus liberou a palavra pro oficial, e aí o oficial está voltando para casa. Só que a palavra aqui que Jesus liberou, e o oficial está voltando para casa, ele creu e Jesus liberou a palavra. A palavra passou na frente dele que estava voltando para casa, e o milagre aconteceu muito antes do oficial chegar em casa, porque se você for ler o texto aqui, enquanto ele se dirigia para casa, no 51, enquanto ele se dirigia para casa, os seus servos foram ao encontro dele e lhe disseram que seu filho estava vivo. Aleluia! A palavra que Jesus libera, querido, vai na nossa frente quando a gente crê. A palavra que o Senhor libera na minha e na tua direção, ela age mais rápido quando a gente deposita a nossa fé no Senhor. Eu quero trazer para você, querido, que a palavra do Senhor hoje está sendo liberada. E se você crer, o milagre vai acontecer na sua vida muito antes do que você espera. Aleluia. O milagre, a palavra foi liberada em Caná da Galileia. Eu quero encher teu coração de fé, querido, nessa noite. Eu quero encher teu coração de fé para que você creia que nós vivemos dias, nós vivemos os últimos dias nessa terra, e nesses últimos dias Deus vai derramar, Deus vai abreviar coisas, Deus vai agilizar coisas na minha e na tua vida, por amor de nós, ele diz a palavra, porque por amor aos escolhidos, Jesus disse, os dias foram abreviados. Então Deus vai prover, Deus vai acontecer, vai fazer na minha e na tua vida coisas que eram para acontecer em 10 anos. Deus vai abreviar para metade disso. Deus vai abreviar para um tempo bem mais curto. Porque por amor de nós,
Deus vai fazer cumprir a palavra, mas a palavra vai acontecer, o milagre nós vamos receber quando de fato nós cremos na palavra do Senhor que está sendo liberada. Não adianta, querido, a gente viver indo na igreja e a palavra está voando aqui por cima, por baixo, por todo canto e a gente não crê. Para você ter uma ideia, para você ter noção, Jesus liberou essa palavra em Caná da Galileia. O milagre só aconteceu em Cafarnaum. Jesus liberou em Caná, numa cidade, o milagre aconteceu em Cafarnaum, 30 quilômetros depois, ou mais adiante. Eu quero falar para você com isso que a palavra do Senhor não tem limite, o milagre do Senhor não tem limite, ultrapassa limites e fronteiras, quando a gente realmente crê na palavra que está sendo liberada. Então, querido, eu quero encher teu coração de fé nessa noite. Creia na palavra que o Senhor está liberando sobre a tua vida. Não sei o que o Senhor falou nesses dias para ti, mas eu quero falar para você que creia. Creia na palavra, porque o milagre vai acontecer muito antes do que você espera. Eu quero falar para você que quando a gente crê, a gente move os braços do Senhor na nossa direção, querido. Esse cara aqui, o oficial, ele entendeu isso. Ele entendeu que simplesmente Jesus disse, só uma palavra que Jesus disse foi suficiente para ele crer que o milagre ia acontecer e ele recebeu. O versículo 53, para finalizar, diz assim: o pai reconheceu que naquela mesma hora na mesma hora lhe afirmara: o teu filho vive. E ele creu com toda a sua família. Querido, quando a gente crê, a nossa família é restaurada, a nossa família é fortalecida, o nome do Senhor é glorificado, as coisas mudam, Jesus muda as situações e transforma a nossa vida para que a nossa família fique unida e mais alicerçada no Senhor. Eu quero entregar essa palavra para você, para fortalecer teu coração, tá bom? Então, que Jesus te abençoe. Espero que você receba essa palavra. É uma palavra simples, mas acredito que Jesus é simples também, querido. Jesus é muito simples. E a gente só precisa ter um coração sincero diante do Senhor. A gente só precisa ter um coração disponível. Que Jesus vem e volta, e Jesus faz tudo de novo. Jesus faz coisas novas. E o milagre acontece quando a gente tem um coração simples, quando a gente tem sinceridade no coração. E Jesus vem outra vez e faz algo novo e faz o milagre acontecer. E eu quero profetizar isso na sua vida, querido. Que a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida. Que Jesus já liberou uma palavra sobre a tua vida. E o milagre que você tanto espera vai acontecer mais rápido do que você imagina, quando você crê na palavra do Senhor. Quero só terminar aqui, ler o último, um trecho aqui de João, que João 20, 31, de João 20, 30, diz assim: João tira uma parte do texto aqui para falar sobre eu e você. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais e milagres que não estão registrados nesse livro. Aleluia. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais e milagres que não estão registrados nesse livro. Quero falar para você que esses sinais, que esses milagres que não estão registrados nesse livro, João estava falando sobre os milagres que Jesus ia fazer na minha e na tua vida, querido. Quando a gente cresce de fato na palavra do Senhor. É disso aqui que João está falando. João separa um versículo aqui para falar sobre o que Jesus ia fazer, vai fazer na minha e na tua vida. Quando a gente realmente crê na palavra do Senhor. Creia na palavra que foi liberada na sua direção. Que Jesus te abençoe, que Jesus te transborde de fé, que Jesus faça milagres, faça um reboliço na tua vida, querido. Em nome de Jesus, na tua vida, na vida da tua família. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém e amém.